vocês? Eu sou a Aline Friedman e este aqui é mais um vídeo do meu canal no YouTube, Aline e os Livros. Este aqui é o terceiro e último vídeo sobre a série de Entrevista com o Vampiro. Eu fiz 2 vídeos anteriores. No primeiro deles, eu falei sobre as primeiras aventuras da primeira parte do romance da Anne Rice. No segundo, eu contei um pouco do folclore e das lendas ligadas aos vampiros, sobretudo a essa entrada desse personagem tão interessante na literatura moderna. Então eu contei um pouco sobre a etimologia, sobre as criaturas precursoras desse vampiro moderno. Vou deixar aqui na descrição do vídeo os 2 links para esses vídeos. Se vocês ainda não assistiram a esses vídeos e caíram assim de paraquedas nesse aqui, eu peço que vocês pausem esse aqui e voltem para os outros 2. Vale muito a pena. Eu fiquei bastante tocada com o final do livro. Não sei se meio contaminada pela tristeza, pelo misto de saudosismo e melancolia do personagem do Louis. O personagem que sobrevive, então, a essa rigidez da imortalidade dos vampiros. Vocês devem se lembrar que ele foi transformado em 1795. Então, ele vive cerca de 200 anos, talvez um pouquinho mais, como vampiro. E ele vive numa completa solidão. O livro se encerra com ele sozinho, dando a sua entrevista ao jornalista. No primeiro vídeo, sobre o romance propriamente dito, eu parei na parte em que a Cláudia tem a ideia de matar o Lestat, de se livrar dele. Mais do que matá-lo por uma necessidade de liberdade que ela tem, ela segreda ao Louis que ela vai ter prazer matar o seu criador. E isso é algo que deixa o Louis bastante estupefacto, porque até então ele lida com a Cláudia como se ela fosse aquela adorável criancinha. Ela exalava essa vulnerabilidade para atrair as suas vítimas. Para executar então esse plano de destruir o Lestat, a Cláudia envenena 2 meninos que são extremamente irresistíveis para o Lestat. Ele adora famílias, ele adora irmãos, então ele tem um certo prazer sádico em destruir famílias, em atacar sobretudo vítimas que tenham relações de parentesco. Então a Cláudia envenena esses 2 meninos, um deles com absinto, e aqui na cosmogonia da Anne Rice, os vampiros são criaturas extremamente sensíveis ao absinto. Lestat suga um dos meninos e ele começa a passar mal. A pele dele começa a se enrugar, ele começa a sofrer, pela descrição da Anne Rice, um processo de envelhecimento abrupto. Então ele se transforma em ossos, numa massa de cabelo, e existe uma luta entre a Cláudia e o Lestat. Então ela atravessa o coração do Lestat com uma espécie de haste de metal que se usa para mexer a lenha na lareira. Então o Louis, meio atordoado, a Cláudia extremamente determinada, e o levam até um pântano relativamente próximo da cidade e fazem o corpo do Lestat submergir nesse pântano. Eles também enterram esses meninos e voltam para casa. O Lestat, alguns dias depois, ele reaparece na casa. Ele é ajudado por um músico e, na noite em que eles estavam pretendendo arrumar as malas para ir embora para a Europa, o Lestat entra na casa, não se sabe como ele conseguiu sobreviver, mas ele volta para casa e ataca a Cláudia e o Louis. O que acontece é que a Cláudia joga uma lamparina em cima dele e então o fogo se alastra pela casa. O Louis e a Cláudia mal conseguem escapar. O Louis tem algumas queimaduras e eles embarcam então no navio Mariana para a Europa. Esse acontecimento vai então levar a Cláudia e o Louis para uma odisseia pela Europa. Eles vão visitar a Romênia, a Transilvânia, eles vão visitar vários países do sudeste europeu, e o que eles vão encontrar ali são apenas mortos-vivos.
Então eles passam meses, talvez até anos, viajando pela Europa e eles encontram essas criaturas esquisitas e a Cláudia continua com essa fome de saber, de conhecer, de saber as suas origens, de saber o que ela é, por que os vampiros existem daquele modo e como eles levam a vida. Então ela tem uma questão importante sobre a existência, que é uma questão muito debatida pela Anne Rice. O que os vampiros são? Qual a relação deles com o bem e o mal? Existe Deus? Existe o diabo? Esse é um tema muito importante no livro, esse conflito. Há também uma constante sugestão no livro de que a Cláudia e o Louis são pai e filha, são amantes, eles se tocam, eles estão muito juntos. O Louis procura sempre protegê-la, embora ela seja já uma adulta, tenha a mente extremamente desenvolvida e tenha sido educada em várias leituras revolucionárias. Leituras que, então, acompanhavam o grande movimento político da época. A Revolução Francesa, o período de governo do Napoleão. Então, aqui, eles chegam a Paris. Vamos pensar, então, que a Cláudia, ela é uma criatura, uma mulher presa nesse corpo vulnerável de criança. E o Louis está preso a ela pela culpa que ele sente por ter então desgraçado a sua vida. Tanto a sua vida humana quanto a sua vida de mortal. Porque como vampiro, ela era absolutamente inútil. Ela não podia viver sozinha no mundo. Em Paris, eles vão então se deparar com um grupo de vampiros. O Armand e o Santiago são os primeiros vampiros que entram em contato com o Louis numa noite sombria em que o Louis está flanando pela cidade, mais uma vez angustiado com todos os demônios, todas as dúvidas que o corroem. Então, o Louis vai receber um convite para o Teatro dos Vampiros. E aí, mais uma vez, essa história vai sofrer uma grande reviravolta. E aqui, nesse momento, estão as questões mais importantes desse livro. A Cláudia conhece esses vampiros no teatro e ela fica extremamente desolada, decepcionada. Ela até diz uma frase muito interessante, que é algo parecido com isso aqui. Ansiei tanto por eles, ansiei tanto por conhecê-los e agora eu os desprezo. Eles conhecem então o subterrâneo do teatro, as obras de arte nas paredes. Existe muito luxo ali, existe o cultivo de uma vida bastante rica em arte, em elementos, mas aquelas pessoas são extremamente fúteis. Aqueles hábitos extremamente vãos que aqueles vampiros têm não combinam com todo o ambiente rico onde eles vivem. O único vampiro por quem ele sente uma paixão quase que imediata é o Armand. Nessa parte do livro, então, há os diálogos mais bonitos, as conversas mais filosóficas sobre o lugar da vida humana e o lugar dos vampiros no mundo. Vejam vocês que o Louis, ele acredita que o Armand sabe mais sobre as gradações de bem e de mal. Ele está mais perto do conhecimento sobre se Deus existe, sobre se o diabo existe, mas apesar de ter sido transformado no século XV, ou seja, o Armand tem 400 anos como vampiro, ele nada sabe sobre essa realidade supraterrena que o Louis imagina existir. E a paixão que o Louis nutre pelo conhecimento que possa julgá-lo, é o que o arrebata quando ele se depara com o Armand. Ele acha então que pelo fato de Armand ser um vampiro mais velho, vai poder dar a ele um conhecimento irrestrito sobre a vida dos vampiros. Mas o Louis ele acaba se decepcionando, porque o Armand não sabe, porque não há nada para saber. Não existe um conhecimento a respeito disso. O que existe é apenas aquela imortalidade. Isso ilustra realmente a dificuldade que o homem tem em saber sobre ele mesmo, em saber sobre a existência de Deus. O que é o homem, o que é Deus, são questões que movem o pensamento de vários autores muito importantes. Aqui eu não vou falar sobre isso, vou então me centrar nessas passagens que fazem pensar, que nos fazem questionar o nosso próprio lugar no mundo.
Então, com relação à conversa sobre o bem e o mal, o Armand diz que não existe nem Deus nem diabo. Então, olha o que o Louis responde para ele. Pois se Deus não existe, somos as criaturas mais conscientes do universo. Só nós compreendemos o passar do tempo e o valor de cada minuto da vida humana. Então os vampiros ali estão como autores, como deuses, como juízes. E o que constitui o mal, o verdadeiro mal, é tirar uma única vida humana. Não importa se um homem vai morrer amanhã, depois de amanhã ou eventualmente, pois se Deus não existe, esta vida, cada segundo dela é tudo o que nós temos. E o Louis diz, apesar do Armand ter o semblante extremamente jovem, ele parecia ser extremamente sábio. Ele dizia coisas que demonstravam uma profundidade, um conhecimento da vida. E é interessante que o Louis também vai aprender com ele muita coisa sobre as habilidades de vampiro. Ele vai aprender a gerar pensamentos na mente das pessoas, pensamentos que não existiam antes. Ele vai aprender a escalar torres, fachada de edifícios. Então eles vão percorrer as ruas de Paris. Tem vários momentos bem interessantes. Um, por exemplo, em que eles visitam o Louvre e o Louis, ele sonha em poder se perder no meio daquela arte. Existe ali também um apreço pela arte, o amor pela arte como uma forma de redenção, como uma forma de sentido para a vida. Então, vamos avançar um pouquinho na história, porque vai entrar uma outra personagem aqui. Numa das suas incursões pela cidade de Paris, a Cláudia vai conhecer a Madeleine, uma artesã que perdeu a filha ainda muito pequenininha. E ela tem uma loja onde ela faz bebês de brinquedo. Ela faz bebês, bonequinhas de porcelana. E a Cláudia vê ali uma pessoa que pode cuidar dela. Então ela convence o Louis a transformar a Madeleine em vampiro. E a Cláudia, ela já tá com medo, porque ela percebe que o Santiago e os outros vampiros, eles não gostam dela. Acham que ela é uma aberração. É a única criança vampiro que existe. E ela acha que eles querem se livrar dela. E que o Armand, por estar tão interessado no Louis, ele vai fazer de tudo para que a Cláudia saia da vida deles. Então o Louis, apesar de um extremo conflito que ele vai viver naquele momento, mais um conflito de tirar mais uma vida humana e de condenar uma pessoa a essa imortalidade que ele vive com tanto desalento, ele vai transformar a Madeleine de modo que ela possa cuidar da Cláudia. E, bom, aqui nesse momento eu vou falar alguma coisa que talvez quem quer ler o livro e ainda não leu e pretende ler não vai gostar, porque é um acontecimento capital na história. Então eu vou dar uns segundinhos para vocês pausarem o vídeo se vocês não quiserem saber o que vai acontecer daqui por diante, porque é spoiler mesmo, pessoal. Então, bem, se você ainda tá aí é porque você quer saber o que vai acontecer. E o que vai acontecer é que a Cláudia e a Madeleine, elas vão ser condenadas à morte por esse grupo de vampiros. O Lestat, que foi consumido pelo incêndio em Nova Orleans, ele reaparece. E ele vai convencer o Santiago e o Armand a armarem um complô para se livrar da Cláudia. Ela e a Madeleine vão ser trancafiadas num pátio aberto à luz do sol, à luz do dia. Esse pátio iluminado pelo sol vai ser então o túmulo dessas duas mulheres. Elas vão então morrer abraçadas. É alguma coisa muito desagradável para o Louis. E a partir disso ele vai então tomar várias decisões na vida. Primeiro ele vai se refugiar num cemitério, vai ficar uns 2 dias e depois ele vai então avisar o Armand para que o Armand saia do teatro. Ele então vai ao Teatro dos Vampiros poucos minutos antes do nascer do sol. Ele vai com vários barris de querosene, com fósforos, e ele incendeia o teatro. Ele deixa à sua disposição um cocheiro com uma carruagem bem grande, com seu caixão ali dentro, e paga o cocheiro previamente para que ele o leve a Fontainebleau.
O Lestat não se sabe se ele está ali dentro. O Armand, ele imagina que já tem ido embora, mas então ele se vinga. E ele diz aqui no livro, a Anne Rice dá essa fala a ele: foram as únicas mortes que eu provoquei com satisfação e justiça. E a partir desse momento, então, no livro, existe um tom de bastante tristeza, de bastante saudosismo. O Louis, ele flana pela vida como uma pena ao vento, ele vai de um lugar para o outro. Ele se reencontra com Armand e os dois, então, embarcam numa viagem pela Grécia, pelo Egito, pela Itália. E o Armand tem sempre esse interesse de conhecer Nova Orleans. E o Louis sempre reluta em voltar para lá por conta daquelas lembranças e por conta desse mistério. Será que o Lestat sobreviveu? Na verdade, ele acha que vai se deparar com o Lestat assim que ele voltar para Nova Orleans. E eles vivem um tempo em Nova York, mas até que o Armand o convence a visitar Nova Orleans. E ele se depara então com uma nova era na cidade. Pelo que Anne Rice começa a descrever com a voz do Louis, parece que já se trata do início do século XX. O Louis encontra um vampiro. Passeando pela noite, ele se depara com um vampiro. Um dia ele segue esse vampiro e chega até o lugar onde o Lestat está. É uma casa muito velha. O Lestat aparece com o mesmo rosto jovem, mas com comportamentos de uma pessoa muito velha, com certo frio. Ele transita do caixão para uma cadeira de balanço, ao que tudo indica ele não sai mais de casa. Esse vampiro jovem que ele transformou é quem leva vítimas, sangue humano para o Lestat. E quando o Louis entra na casa e conversa com o Lestat, ele vê ali uma pessoa envelhecida, um moribundo praticamente. O Lestat condenado àquela imortalidade, mas ele é um homem que não mudou com a época. E isso faz com que o Louis se lembre de alguns ensinamentos que o Armand deu a ele sobre a questão do tempo. E essa discussão sobre a imortalidade, ela nada mais é do que uma discussão sobre a passagem do tempo, sobre a velhice, sobre as pessoas se sentirem vetustas dentro daquele tempo ao qual elas pertencem, ao qual o corpo delas pertence. Vejam vocês, o Armand diz o seguinte, que a imortalidade é uma ilusão, porque tudo muda, menos o vampiro. Então o vampiro é alguém que permanece jovem, paralisado num tempo em constante mutação. E talvez essa seja a maior lição que o Louis herda do Armand. O vampiro precisa mudar com o tempo, que essa imortalidade, ela precisa caminhar numa constante mutação. Ela tem que acompanhar o tempo, porque senão o vampiro acaba achando meios de acabar com aquela sua própria condição. E é isso que o Armand conta ao Louis, dizendo que ele conheceu vários vampiros que então foram incapazes de se transformar, assim como o tempo se transformou, como as culturas se transformaram. E por isso ele, o Armand, por ser capaz de se transformar, ser capaz de afastar um pouco uma consciência que traz a culpa, a necessidade de redenção, de justiça, e assim ele pôde sobreviver, ele pôde mudar com o tempo. E então essa entrevista acaba. Não vou contar exatamente todo o final, até a última linha do livro, mas ela acaba com um pouco antes do nascer do sol. Então eu encerro esse vídeo extremamente longo para vocês, mas eu espero que vocês tenham gostado e que vocês possam aproveitar alguma coisa do que eu trouxe aqui. É um livro muito rico, existem várias dimensões para serem compreendidas, existem vários níveis de leitura, desde a leitura mais superficial para quem gosta de vampiros, desde a leitura para quem procura nessa questão dos vampiros, nessa metáfora, uma crítica e uma investigação do que é a vida humana, o que é a nossa condição no mundo. Então, muito obrigada pela audiência, um grande beijo e até o próximo vídeo.
Tchau, tchau!